Vamos acumulando já sobre várias coisas. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a dinâmica de... Até agora, não tem havido respostas, a intensidade da globalização é tão profunda em todas as dimensões que não tem havido por parte de Estados nacionais respostas de retracção nacionalista, digamos, tá? Que foi o caso forte na década de 30. Mas até onde, se a pergunta é o seguinte, até onde esse perigo existe? Quão significativo é o perigo de retracções nacionalistas? Quando que se precisa aumentar a cooperação no sistema internacional, claramente. E no caso de que, de qualquer modo, esse perigo, avaliado esse perigo e demais, a segunda questão vinculada diretamente a isto é quanto mais se precisa de cooperação na governança das finanças globais, especificamente, e da economia global em geral. Se precisa construção significativa, não, mecanismos laxos de coordenação são suficientes, mais precisos, enfim, essa seria a questão. Eduardo. Eu queria começar com uma consideração geral. Eu acho que a interdependência no mundo caminhou de maneira célere, em muitas dimensões, mas nós não conseguimos construir instituições multilaterais à altura dos desafios que essa interdependência criou. Eu vejo isso no campo financeiro, eu vejo isso no campo comercial, né? Acordos de livre comércio multilaterais confiáveis e robustos. Eu vejo isso no campo ambiental, a interdependência e as crises ambientais hoje têm uma escala planetária e nós não temos instituições à altura de resposta coordenada a esse problema, o problema que a Luísa Araújo mencionou, que é um problema de ação coletiva internacional, e no campo da segurança também. O grande desastre da intervenção americana no Iraque, no fundo, foi uma ausência de algum órgão multilateral legítimo e poderoso o suficiente para conseguir impedir que um único país, isoladamente poderoso e com poder bélico para tanto, tomasse uma iniciativa por si só, se colocando na encrenca em que se meteu. Olhando mais para o curto prazo, para a pergunta que o Eduardo colocou, eu acho que existe um risco, sim, de retrocesso nacionalista e uma ameaça concreta de rodadas protecionistas, na medida em que as recessões se espalham pelo mundo. Esse foi um dos mais graves problemas que surgiram na década de 30 e que realmente agravaram muito um quadro depressivo que já era por si só preocupante, políticas isolacionistas e de tentativa de cada país proteger os seus próprios mercados de maneira muito míope e entrando realmente num dilema dos prisioneiros, cada um defendendo o seu, levando todos para um mundo muito pior do que precisaria ser. E trazendo para o muito concreto, eu acho que aqui no Brasil está na cara que a crise financeira virou um álibi, tanto para o governo como para o setor privado. O governo Lula, especialmente o Ministério da Fazenda, está se servindo desse álibi para fazer tudo o que tinha a tentação de fazer e não podia, e já está preparando a aprovação do Fundo Soberano em emergência agora para gastar, para poder autorizar gastos que vão reduzir o superávit primário. Você tem do lado do setor privado a choradeira generalizada, inclusive com pressão para a adoção de tarifas protecionistas em muitos setores específicos. O setor privado, percebendo que o governo está vulnerável e sensível aos seus apelos, está aproveitando a crise para pedir tudo e mais que sempre quis pedir e não tinha ambiente para tanto. Então, eu acho que aí é que está realmente no curto prazo o perigo e a ameaça. Seria importante nesse momento uma intervenção de mostrar que esses álibis são espúrios, né? E que muito do que está se passando como resposta à crise, na verdade, é um oportunismo de aproveitamento da crise para comprometer padrões de responsabilidade fiscal, de responsabilidade de políticas públicas que foram duramente construídos no Brasil. Então, eu vejo esse risco como muito concreto.